Eu acho que a maternidade também é uma troca. Como é todas as relações, não é? Uma troca. E quando essa troca ela é saudável, quando essa troca é amorosa, ela evolui. E eu acho que é o objetivo, né, das relações, evoluírem. E ser mãe, para mim, é importante porque ele compõe a minha identidade, né? O que eu sou politicamente, principalmente porque eu sou mãe de homens pretos. Meu nome é Rosimar, eu sou a mãe da Ilana e do Ilon. Oi, gente. Meu nome é Mariana, eu sou a mãe do Caio e a mãe do Juliano. Oi, gente. Então, meu nome é Márcia, eu sou a mãe da Ludmila e do João Pedro. Meu nome é Gerlan e sou filho da dona Neuza. Oi, meu nome é Nicole, eu sou mãe da Isabela e do João Pedro, e são gêmeos. Oi, eu sou Ricardo Godot e eu sou filho de 3 mães. Dona Ângela, minha mãe biológica, Dona Neuza e Dona Maria Lúcia, minhas 2 mães adotivas. Meu nome é Maria Júlia, eu sou mãe do Vitor José, da Juliana e do João Vinícius. Eu sou a Karina, Kali pros amigos, Cacá pra minha mãe. Sou filha da Carla Maria, se você estiver brava. Sou Ana Cristina da Costa Gomes, mãe de Caleb Gomes e a Bebe Biquila Santos. Em primeiro lugar, eu acho que ser mãe é uma bênção de Deus, né? Porque você poder gerar, né, uma criança ali, você já amar ela ali dentro da sua barriga até ela nascer. Aí nasce aquela criança, aquela coisa linda que você sabe que vai ser um amor de mãe, vai ser pro resto da sua vida. Então você cuida, você dá carinho, você tem que educar, ensinar a eles o que é o certo, o que é errado, né? E eu acho que mãe é tudo isso. E amar muito seu filho. Para mim isso é ser mãe. É inexplicável, não tem como a gente definir isso, o que é ser mãe. Escrever minha mãe em uma palavra, eu acho que seria força. A gente passou por um ano bem difícil. Eu perdi meu pai em novembro e ele tinha uma doença crônica, então eram muitos altos e baixos essa relação. E a minha mãe conseguia arranjar uma força para ela e ainda uma força para dar, um apoio que é inexplicável, assim, que a gente passou juntas. Na verdade, não foi só esse ano, foi alguns anos nessas idas aos hospitais e nessa situação. Então, ela é uma inspiração para mim, de como ela conseguia lidar com tudo. E ela respirava fundo e ia. E, ao mesmo tempo que ela transmitia força, ela também transmitia essa sensibilidade. Então, até o pós, o nosso luto de agora, a gente tenta se dar força, então eu tô aprendendo um pouco com ela. Me tornado mãe, pra mim, foi a experiência, assim, mais avassaladora da minha vida, assim, porque realmente é muito forte, né? Você gerar uma vida, você tá 9 meses ali gerando uma vida, é uma coisa muito forte e muito transformadora. Para mim, ser mãe costumo dizer que é a melhor e pior coisa do mundo, porque a melhor porque o amor incondicional é inexplicável, o amor que a gente sente pelos nossos filhos e, assim, o amor que eles retribuem pra gente. E o pior pelos medos, pelas inseguranças, por ser difícil, né, criar um filho, educar um filho, passar os valores certos para os nossos filhos, né? Se eu tivesse que descrever a minha mãe em uma palavra, bom, uma palavra só eu acho muito pouco, mas pelo menos 2. Eu acho que é força e coragem. Eu acho que essas 2 palavras definem bem uma pessoa que lutou muito pela vida, sempre trabalhou muito
para dar conta do recado. E eu até diria que a minha mãe é um daqueles exemplos que ela não foi só mãe, ela também foi pai, porque ela me criou praticamente sozinha, com auxílio de poucas pessoas da família, mas realmente quem segurou a barra o maior tempo, a maior parte do tempo foi ela. Então ela tem todo esse mérito aí, e realmente foi uma pessoa que ao longo da vida teve que ter muita força de vontade, muita coragem e para vencer esses desafios. O processo de ser mãe, né, eu vou chamar de processo porque são vários momentos. É uma construção, uma relação como outras que nós temos em nossas vidas, que também tem todo esse processo de construção. Ser mãe compõe a minha identidade. Me relaciono no mundo a partir também dessa experiência de ser mãe de um homem preto. Se eu fosse usar uma palavra para descrever cada uma delas, acho que primeiro para minha mãe, Ângela, seria a palavra bondade. Ela era uma pessoa muito bondosa com todo mundo e sempre de braços abertos para qualquer pessoa. Recebia qualquer pessoa e sempre estava pronta para dar o carinho para a próxima. Eu acho que em relação a Dona Neuza, que foi minha segunda mãe, ela era principalmente muito determinada. Sendo um pouco usando a astrologia, né, ariana, a louca dos signos, essa determinação era uma constante, assim, até para os filhos dela, porque eu fui o único filho, ela nunca teve filhos biológicos. E quanto à minha mãe, Dona Maria Lúcia, que é a minha mãe atual, eu diria que uma palavra que resume muito bem ela seria a escuta. E eu acho que isso é uma mãe que sempre está muito atenta ao que as pessoas estão dizendo. É lógico que ao longo de tantos anos tem muitas memórias, né? Mas tem uma muito corriqueira, trivial do dia a dia, assim, mas que eu jamais vou esquecer. Que foi um dia que eu cheguei, acho que do estágio, da faculdade e tal, dei banho neles dois, coloquei um pijaminha igual em cada um e penteei o cabelinho, botei os dois sentados vendo desenho. Aí eles se abraçaram, assim, tiveram o maior carinho com o outro. Aquilo me encheu de alegria, que eu vi o carinho dos irmãos, assim. Aquilo me fez muito bem. Eu tenho até uma foto desse dia, graças a Deus tem uma foto eternizada desse dia e é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Em relação às memórias, eu tenho muitas memórias com eles, porque eles sempre participaram comigo, por exemplo, das atividades de militância, mas também, principalmente, porque eu vivia com a minha mãe, a gente vivia também uma vida em que a infância, a ludicidade também fazia parte, né? Nós tivemos uma vida bastante divertida. Mas uma coisa que me lembra muito foi quando eu dei um cachorro para eles. Foi no Natal, não sei em que ano, e dei para eles um cachorro. Aí eu assisti de longe eles cantando no coral e eles falando para os amigos que tinham ganho um cachorro. E aquilo me deu uma felicidade, poder ter passado para os meus filhos uma coisa que eles queriam muito. Claro que depois não cuidaram, mas isso foi muito legal. Aliás, eu era mãe que chorava em festa de escola. Ia para a festa da escola, criança cantando aquelas músicas de mãe, e eu chorava. Bom, quanto à maior lembrança que eu tenho da minha mãe, são muitas, até é difícil escolher alguma. Mas eu vou ficar num exemplo bem recente de uma coisa que aconteceu há 2 anos, quase 2 anos. Eu passei por um problema de saúde e ela, junto com a minha esposa também, cuidaram de mim e eu via os momentos de aflição dela com relação ao problema que eu estava passando e ela sempre com muita atenção, com muito carinho comigo. Ali eu vi realmente o sentido de ser mãe, né? Porque eu hoje, com mais de 50 anos, ela já com 80 anos, e ela não deixou de ter comigo aquela atenção de mãe, aquela atenção maternal, de chegar e me dar carinho, me dar atenção, tá se mostrando ali preocupada comigo e tentando, de alguma forma, da forma dela, do jeito dela, de ajudar na solução de uma situação.
a memória que eu tenho em ser mãe, né, é sempre essa coisa de estarmos juntos, compartilhando. Da gente curtir muito, ver um filme juntos, todos juntos. A gente curtir muito fazer um almoço todos juntos. E a gente curtir muito o Natal. E a gente curtir muito os aniversários. E a gente curtir muito estar na sala junto vendo um filme. Simples assim. Eu acho que essa sensação do fato de estarmos juntos é sempre muito marcante. Esse prazer, esse conforto, essa sensação de segurança, de alegria, de felicidade, da gente estar ali conversando, rindo, brincando. É sempre essa lembrança constante, né? Que é uma lembrança do passado, do presente, que é uma coisa que a gente faz sempre. Então, ter os meus filhos juntos, né, nós reunidos, é a melhor memória para mim, em qualquer circunstância, porque é o que a gente faz, que a gente gosta de fazer, estar junto. Essa é a melhor memória. Uma das melhores memórias que eu tenho é quando eu voltei de um tratamento, que eu voltei para casa. Eu voltei para minha casa, eu voltei para meus filhos. E isso foi muito forte para mim. Acho que em relação à lembrança, em relação a cada uma, óbvio, acho que da minha primeira mãe, Ângela, o sorriso. É uma lembrança que para mim é muito forte. Acho que na foto que está aqui, que eu tô com ela aos 4 anos de idade, ela inclusive está sorrindo. E eu acho o sorriso dela muito bonito, porque é um sorriso que é quase como um abraço, que eu acho que é o que ela sempre fazia com qualquer pessoa. Quanto à minha mãe, Dona Neuza, eu acho que uma lembrança que é maravilhosa, assim, é quando a gente fazia as viagens pro interior do Rio pra gente acampar. Ficava no meio do mato, não tinha luz, não tinha nada, então a gente se virava com a família que estava lá. Casimiro de Abreu, Carmo, Campos. Era maravilhoso essa época. Quanto à minha mãe, Dona Maria Lúcia, que é a atual, eu acho que por eu ser uma pessoa muito da comida também, minha mãe é muito habilidosa. Ela gosta de experimentar muito. Eu gosto de dizer que ela é uma designer de comida. E ela sempre experimenta, todo dia, pesquisa receitas, faz tudo. Então acho que uma lembrança que eu tenho dela muito é que ela mostra o amor pelo preparo da comida. E uma receita especial que ela sempre faz, que eu amo, é o bolinho de arroz. Eu acho que o melhor momento foi quando eu vi pela primeira vez o rostinho da Ilana, depois o rostinho do Ilan, né, que foi assim uma coisa maravilhosa. A Ilana primeiro porque a gente já esperava, eu já esperava que eu estava grávida, esperava, fazia planos para ter a Ilana, né? Então foi aquela coisa assim também maravilhosa, linda, né? Ver aquela menina chegando nos meus braços assim, já logo amamentando. Foi uma coisa muito linda, muito, muito emocionante. E o Ilan também, que veio assim de surpresa, né? Que eu já tinha a Ilana, a menininha, depois veio o Ilan, né? Que a gente também era doido para ter um menininho. Então foi assim uma coisa muito linda também quando eu vi o Ilan pela primeira vez. E a emoção de poder amamentar. Eu, graças a Deus, pude amamentar os dois. Então, para mim, o que ficou na minha memória é aquela imagem assim da Ilana mamando e olhando assim para mim, e o Ilan também fez a mesma coisa, eu dando mamar nele e ele olhando para mim assim no meu olho assim. É uma coisa que eu guardo pro resto da minha vida, é esse momento lindo de amamentar. A melhor lembrança que eu tenho é diante de muitas, né, porque é uma experiência maravilhosa, mas eu acho que foi quando eles me entregaram
vieram com a Isabela e com o João e botaram os dois no meu peito para amamentar. E foi uma sensação, assim, indescritível. Foi, com certeza, o melhor momento da minha vida. Foi surreal essa experiência. A minha lembrança favorita com a minha mãe sempre foi uma mãe muito parceira, mesmo na minha fase adolescente chata, ela sempre esteve do meu lado. Então, é bem difícil escolher, né? Porque ela tá sempre comigo, né? Há 22 anos. Mas ela já foi pra show do Justin Bieber, Madonna, Lady Gaga. O show da Lady Gaga pra mim é bem inesquecível, porque tava eu com meus 14 anos, talvez, e na plateia com um bando, tinha drag queen, assim, foi icônico demais. E a minha mãe lá curtindo, tipo, mãozinha Little Monster, sabe? Então, foi ótimo, é uma lembrança que eu gosto muito de ter. Foi uma coisa bem natural, assim, foi bem legal. E também a minha primeira lembrança com ela. Acho que uma das primeiras lembranças que eu tive era que a gente fazia piqueniques com os brinquedos mesmo. Então a gente tinha chá da tarde com os brinquedinhos de chá. E aí minha mãe realmente fazia chá e suco e botava nos brinquedos pra gente tomar naquelas coisinhas minúsculas. E então ela deixava eu fazer o cabelo dela e maquiagem. E tadinha, ela ficava horrível. Mas eu amava e eu gostava muito. E então eu tenho essa lembrança guardada no fundo do meu coração de uma forma muito gostosa, assim, sabe? A primeira lembrança do eu sendo chique tomando chá da tarde, sabe? Até pelo exemplo que ela deixa na minha vida, o valor que eu aprendi com ela principal foi o trabalho. Minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, trabalha até hoje ainda, está perto de completar os 80 anos, mas é uma pessoa ativa, saudável, é uma pessoa que a gente diz que ela é até viciada em trabalho, a gente não consegue ver ela sem estar trabalhando. Então a vida da minha mãe toda foi trabalho. E eu acho que o melhor valor que a gente pode passar para os nossos filhos é eles serem honestos, saber respeitar as pessoas, saber respeitar as diferenças e sempre buscar por igualdade, né? Assim, por um mundo mais igual, porque a gente vê tantas indiferenças, né? Tantos problemas, tantos preconceitos, e a gente tem que ensinar desde pequenos a eles não ter esse preconceito e lutar contra o preconceito, não é mesmo? Em relação aos valores que eu acredito assim, que uma mãe, um pai devam passar para os seus filhos, o primeiro no mundo que a gente está vivendo, eu acho que é o respeito ao ser humano, você amar o próximo mesmo, respeitar, entender, sem julgar. Acho que é a coisa que a gente mais precisa, e isso eu sei que eu consegui passar, porque os meus meninos são muito bons, são queridos por muitas pessoas, são meninos com ótimos corações. Então, assim, eu sinto, de certa forma, que a minha missão no mundo foi cumprida nesse sentido. Também é um motivo muito grande de felicidade para mim. Você ficou na frente. Quanto a algum valor que eu aprendi com cada uma delas, eu acho que para as três eu vou dizer ter uma escutativa. Eu acho muito importante e eu acho que as três trouxeram isso, assim, cada uma do seu jeito. Você ter uma escutativa, ela não parte do princípio só de você estar ouvindo o que o outro está falando e simplesmente esperar o seu momento de falar. Acho que é muito o contrário, é você realmente estar ouvindo aquilo que a pessoa está falando contigo, você estar disposto a receber aquilo, e muitas das vezes não é nem você esperar o seu momento de falar, talvez seja um momento até de você ficar em silêncio. E esse foi um dos ensinamentos que eu aprendi muito. Às vezes o silêncio, dependendo da situação, ele é o essencial. Eu acho que o essencial, justamente para você chegar nessa coerência, é entender que momento você tem que ficar em silêncio e que momento é coerente você se posicionar.
você colocar alguma ideia sua, colocar alguma história sua. Eu acho que foi a partir desse ensinamento de que a gente tem dois ouvidos e uma boca, que todas as três falaram sempre para mim. Foi esse princípio de escutativa. O valor mais importante que a mãe pode passar por filhos, eu acho que é se você educar eles para que eles sejam umas pessoas boas, umas pessoas honestas, que tratem as pessoas com educação, com carinho, porque nessa vida, se você não tiver respeito, você não tem nada. Respeito por si próprio e respeito aos próximos. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, saber que com isso tudo eles podem chegar muito longe. É isso que eu acho, não pode faltar respeito para as pessoas e batalhar muito na vida para que eles possam conseguir uma coisa boa para eles, um futuro bom para eles. Então eu acho que é isso que eu passo para os meus filhos. O amor que a gente sente pelo filho, ele não tem tamanho, ele não tem dimensão, ele não tem valor, ele não tem explicação. E tudo que eu quero deixar para eles, né, para Ludmila e para o João Pedro, é um bom humor, a alegria de viver, o valor da vida, a honestidade, a sinceridade, acima de qualquer coisa, a fé em Deus, né, os princípios que eu plantei, que eu semeei no coração deles, e a coragem. Hoje, o que eu quero deixar para os meus filhos, né, é a coragem para lutar de todas as formas, em todos os sentidos, pela sua vida. Eu amo vocês. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por vocês. O principal valor que eu aprendi com a minha mãe, eu acho que é bem difícil, porque eu aprendo com ela todos os dias. Eu acho que é uma troca, principalmente agora que somos só nós duas. Eu acho que eu aprendo com ela e ela também tenta aprender um pouco comigo. Então, eu acho que o principal valor talvez seria o caráter. A minha mãe sempre falou muito também que ela não tinha... A principal herança que ela queria me dar era a educação. Então, eu acho que eu sendo um pouquinho do que a minha mãe é, já me deixa muito feliz. Então, o amor também. Bem brega falar amor, né? Mas, enfim, o amor também. É isso. Eu acho que o que eu passo para os meus filhos se baseia também no respeito. No respeito às escolhas que eles também foram construindo durante todo esse processo, a partir de tudo que eles foram vendo, aprendendo, sentindo e sabendo que essa trajetória não é uma trajetória linear. Somos pessoas que estão sendo afetadas o tempo inteiro por coisas que acontecem, por alterações, por mudanças, por perdas, por ganhos. E isso também, eu acho que na minha relação com os meus filhos, sempre esteve muito compartilhado. Todos os nossos movimentos, que não são, como eu falei, lineares. E nós temos que ter essa abertura, essa honestidade. Eu acompanhei o crescimento de 3 pessoas que se tornaram pessoas que são meus melhores amigos, com as quais eu conto, que sabem que podem contar comigo e que eles entre si também se veem e se reconhecem e se amam e se respeitam e gostam de ver um ou outro
e saber do que o outro está fazendo, o que o outro está produzindo, o que o outro está construindo. Nós temos um interesse imenso em saber sobre o outro. A maternidade, para mim, sempre foi, e hoje mais ainda, prazerosa. É uma maternidade que acaba que foi construída a 4, eu e os meus filhos. E o valor, acho que o valor mais importante foi o que eles disseram que eu passei para eles quando eu fiz 60 anos. Eles disseram que são homens de caráter por conta do que eu ensinei a eles. Então, acho que o principal valor é o caráter e os próprios filhos reconhecerem o seu papel de mãe como uma pessoa que fez deles homens melhores. É isso. Da